Bem-vindos a mais um Café com Destino. Que semana especial nós estamos estudando sobre jejum. Muito feliz, vai colocando aqui da onde você está falando, qual a sua cidade, qual o seu país. Tem gente, essa semana em especial, tem gente de muitas cidades diferentes, muitos países diferentes acompanhando a gente, porque nós estamos na série Jejum, o poder do jejum. Hoje eu vou te ensinar algo muito poderoso, os tipos de jejum. O título da nossa aula de hoje é Tipos de Jejum. Ué, o jejum não é uma coisa só, não tem tipos de jejum? Vou te mostrar que existem várias formas de jejuar. Cada tipo de jejum gera um resultado diferente. É igual princípios. Quando você cumpre o princípio de honrar pai e mãe, por exemplo, você gera o resultado da longevidade. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue seus dias na face da terra. Quando você cumpre o princípio da honra, por exemplo, que é outro princípio, você não gera longevidade, mas gera prosperidade. Então vamos lá. Cada princípio gera um resultado diferente. É igualzinho ao jejum. Cada tipo de jejum te leva para um resultado correspondente ao tipo de jejum que você fez. E nós vamos estudar isso hoje aqui no Café com Destino. Então vai compartilhando essa live com todo mundo, a nossa aula de hoje. Nessa quinta-feira de vitória, nós vamos estar juntos agora no Café com Destino estudando sobre tipos de jejum. Já compartilhou com todo mundo? Gente aqui de tudo quanto é lugar. Itapecerica da Serra. Tem gente de Bangu, Rio de Janeiro. Gente, Bangu, hein? Terra boa, terra do Flávio Augusto. Ó, gente do interior de São Paulo, gente de Ceará. O Ceará tá sempre com a gente. Deus abençoe o Ceará. Aliás, o Nordestão tá sempre com a gente. Deus abençoe o Nordeste, tá? Belém do Pará, Deus abençoe. E eu tô muito feliz de poder estar com vocês aqui hoje. Tenho certeza absoluta que todos que estiverem com a gente aqui hoje serão profundamente edificados com a nossa matéria. Vamos lá! Tipos de jejum, sem mais delongas, compartilha com todo mundo. É muito importante você curtir o vídeo, porque quando você curte o vídeo, o YouTube entrega para mais gente e aí você consegue espalhar essa mensagem de ensino. Importante também, se você não assistiu o Café com Destino de segunda-feira, que foi a estreia da série sobre jejum, assiste. Tá poderoso segunda-feira. Não assistiu de terça? Assiste. Maratona os Cafés com Destino dessa semana. Semana passada a gente fez a série Vida Financeira, vale a pena você assistir. E semana que vem, já deixando o anúncio, é a série sobre casamento. Vale muito a pena, tá bom? Vamos lá, tipos de jejum. O jejum, para quem eu te aconselho a pegar papel e caneta e anotar, porque eu vou te ensinar muita coisa hoje. E vale muito a pena você realmente anotar. Eu sei que meus alunos, minhas alunas, principalmente os mais antigos, não abrem mão de anotar as aulas, aprendem muito. Faça isso. É o caminho do conhecimento. É você anotar para fixar a matéria, hein? Vamos lá. O que é o jejum? Jejum, biblicamente falando, é a mortificação da carne. Sei que não é uma palavra muito bonita de falar, mortificação, mas é você morrer para desejos, diminuir suas próprias vontades. O jejum faz tudo isso. Faz morrer os seus desejos carnais, faz diminuir suas próprias vontades, faz você querer buscar algo novo, algo que o corpo humano não entrega, que é a espiritualidade. Então você precisa entender que a carne é o nosso corpo físico. Então quando você enfraquece o seu corpo físico da maneira certa, jejum, você consegue fortalecer o seu espírito se você estiver fazendo por onde? Porque, por exemplo, se você não estiver orando, e estiver jejuando, mas não estiver orando, você enfraquece a carne, mas não fortalece o espírito. Então, quando se trata de fortalecimento do espírito, a oração tem que andar junto com o jejum. Tá claro isso aqui? Ótimo. O apóstolo Paulo diz que a nossa carne luta contra o espírito luta contra a carne, é uma luta permanente, é uma batalha sempre, é sem fim isso aí. Então, como é que a gente faz? Me responde. Como é que a gente faz para determinar o vencedor dessa briga? Eu te digo, aquele que você alimentar mais. Se você alimentar mais a carne, ou seja, os desejos carnais, as vontades do homem, quando o espírito vier e brigar com a carne vai ganhar porque está mais alimentada. Mas se você alimentar mais o espírito, ou seja, jejuar, desestabiliza a carne, orar, fortalece o espírito. Quando vier a guerra, você vai vencer espiritualmente. Então, anote isso aí, Gálatas 5,17. Pois a carne
Gálatas 5,17. Vamos lá, anota aí. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito. E o espírito deseja o que é contrário à carne, ou seja, estão em opostos. Eles estão em conflito um com o outro, estou lendo na versão NVI, nova versão internacional. Eles estão em conflito, em guerra um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Gente, quem aqui já percebeu que assim, o bem que você quer fazer, você acaba não fazendo? Caramba, eu queria tanto ajudar aquela pessoa, acaba não ajudando. Mas o mal que você não queria fazer, você acaba fazendo. Vamos falar aqui, não vamos nem levar para o lado de pecado, vamos levar para o lado de errinho, para não ficar muito pesado para você. Mas você sabe o que acontece é no pecado mesmo. Gente, eu preciso melhorar minha alimentação, esse é o bem que eu quero fazer essa semana. Aí você sabe que tem que comer ali um franguinho, com um legume, uma salada, tomar uma aguinha em vez de refrigerante. Mas aí, o mal que você não queria, que era comer aquele brigadeiro, aquele pudim de leite suculento, você acaba fazendo. Ou seja, o que você queria, você não faz, e o que você não queria, você faz. O apóstolo Paulo fala na Bíblia, miserável homem que sou. O bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero, eu faço. Miserável homem que sou. Quem vai me livrar desse corpo de morte? O apóstolo Paulo declara ali que ele entende que as limitações que ele tem é porque o corpo, a carne, fala muito alto. Então, o jejum ele não é uma prática anual que você de vez em quando faz. Deveria ser uma prática da sua vida para sempre estar enfraquecendo a carne e fortalecendo o espírito, tá bom? A prática do jejum, ela muda muita coisa na sua vida. Ela muda corpo, alma, sentimentos e espírito. Não tem dúvida nenhuma. Porque você acaba sendo alimentado por aquilo que você sacrifica. Por exemplo, você sacrifica seu tempo. Porque o tempo é um sacrifício hoje. Você sacrifica seu tempo vendo e escutando algum programa na TV. Você está se alimentando daquilo. Você sacrifica seu tempo lendo um livro. Você está se alimentando daquilo. Mas se o que você está vendo ou escutando é ruim, você está se alimentando de coisas ruins. Então hoje eu quero te falar o seguinte, se você realmente quer vencer a guerra entre carne e espírito, se você realmente quer ser a vencedora dessa batalha diária, aprenda os tipos de jejum comigo agora. Vamos lá? Papel e caneta na mão. Primeiro tipo de jejum. O jejum que está em moda, inclusive. É o jejum que na Bíblia sempre existiu. Sempre teve. Mas agora os médicos, os endocrinologistas, os nutricionistas falaram, tá na moda, jejum intermitente. O que é o jejum intermitente? Tecnicamente é você ficar 16 horas sem comer, né? Até 12 horas sem comer. Você sofre um detox no teu corpo, né? Suas células se regeneram, se tinha algum tipo de impurezinha e tal no corpo, o corpo começa a trabalhar para limpar aquilo no corpo. E de 12 horas em diante, até as 16 horas, começa a queima de gordura. Então você consegue com o jejum intermitente fazer um detox no seu corpo e começa a se levar a sério, né, até as 16 horas, a perder peso, que muita gente está precisando, né? Eu estou precisando, muita gente está precisando. Então é sempre importante a gente saber que o jejum intermitente, ele hoje é usado como uma técnica médica, né, como um conselho médico para limpeza de organismo. Muitos oncologistas afirmam que o jejum intermitente ajuda demais na prevenção do câncer e no tratamento. O jejum intermitente ele tem um trabalho de te provocar uma energia diferenciada. Por exemplo, por causa do jejum intermitente você dorme melhor, porque como você não comeu à noite, então dá uma dica aqui, você começa às 7 horas da noite, você para de comer. De preferência, não tenha consumido carboidratos ruins durante o dia, tenha levado uma alimentação saudável. Às 7 horas da noite você para de comer, fica só na água. Você vai dormir 11 horas da noite, por exemplo, você já vai dormir muito melhor se você tivesse jantado às 8h30. Aí você tem um sono melhor. Quando você acorda, você toma um copo de água com limão espremido e segue teu dia, não come nada. Café sem açúcar é permitido. Aí você vai. Aí você fica até, calcula aqui comigo, 7 horas da manhã, 12 horas, até 11 horas da manhã,
até meio-dia, vamos botar até meio-dia, sem comer absolutamente nada. Aí meio-dia você está liberado para o seu almoço. Claro que você não vai sair comendo qualquer besteira, você vai em algo que consiga repor as suas energias, mas que seja saudável, né? Eu não sou nutricionista, não sou profissional da área, estou te dando dicas aqui que eu aprendi com profissionais e não estou mandando você fazer não, tá bom? Para ficar claro. Estou te dando dicas que eu faço e que eu sei que melhora a vida do ser humano, porque médicos especialistas indicaram. Então presta atenção. Aí você, depois de meio-dia, você vai com uma alimentação saudável. Não tem como você ficar sem mais energia. Você vai crescer na energia. Você vai pensar melhor, porque a sua mente vai oxigenar mais. Você vai melhorar o seu aspecto físico. Sua pele vai melhorar. Ou seja, o jejum intermitente, ele pode ser usado como jejum espiritual e como um jejum físico, né, de melhoria física ao mesmo tempo. Não confunda, o jejum espiritual, ele não tem nenhuma intenção de melhorar sua vida na Terra. Ou seja, o jejum espiritual é para te conectar com a eternidade, te conectar com Deus, para fazer você ficar mais sensível à voz de Deus. Basicamente, o jejum espiritual corta todo tipo de alimento e ora. Esse é o jejum espiritual, simples assim. Jesus ficou 40 dias no deserto sem comer, sem beber, sobreviveu. Né? Então, só para você entender que esse é o jejum espiritual. Agora, Tiago, a minha vida é muito corrida, eu não consigo parar 3 dias para fazer um jejum espiritual, então vai aqui o segundo tipo de jejum que eu quero te indicar, o jejum intermitente, que você pode misturar com o espiritual. Como? Você não vai ficar das 7 da noite até meio-dia do outro dia sem comer, só na água e no café, sem açúcar? Sim, Tiago. Então por que você não tira um tempo de oração aqui à noite? 7 horas você parou de comer, 11 horas antes de dormir, você faz um propósito com Deus. Faz 15, 20 minutos de oração, ajoelhada aí na beira da sua cama. Entrega seus caminhos ao Senhor. Pede sabedoria para Ele. Pede para Ele falar contigo durante o teu sono. E vai fazendo isso um ponto de contato. Aí no outro dia de manhã, quando você acorda, eu sei que todo mundo está na correria, está no trabalho. Assim que acordar, 5 minutos, dobra o joelho de novo e fala: Senhor, me dá um dia de sabedoria. E coloca um propósito. É muito importante no jejum você ter uma direção, você ter um propósito. Então, quando geralmente eu faço o jejum espiritual, tem um tema. Por exemplo, eu estou jejuando pela minha família, estou jejuando pela blindagem da minha família, para que Deus me dê sabedoria para educar meus filhos. E tal. Eu coloco um propósito. Eu vou jejuar por jejuar. Não, tem um propósito. Minha vida financeira, meu casamento, quero jejuar por esse diagnóstico que eu recebi. Ou seja, vou enfraquecer minha carne e fortalecer meu espírito para estar mais sensível para escutar Deus sobre aquele assunto. Isso aqui é muito importante, gente. Isso é fundamental. Então, mas com o jejum intermitente, para quem está na correria do dia a dia, você tem que fazer o jejum espiritual, que é o que muda a nossa vida. Mas estou te falando que no dia a dia dá para você fazer o jejum intermitente, por exemplo, eu não aguento fazer isso todo dia. Faz 2 vezes por semana, 16 horas sem comer, das 7 da noite até as 11, meio-dia do outro dia. Aí coloca a oração no meio, coloca a leitura da palavra no meio. Então você vai ajudar o teu corpo com o jejum intermitente e vai fortalecer teu espírito. Pegou? Beleza. O jejum intermitente, ele deve ser acompanhado por um endocrinologista, um nutrólogo ou um nutricionista. Então eu estou te dando uma dica aqui, mas você precisa consultar o seu especialista, tá bom? Aí você fala assim, olha, eu tenho uma dica aqui do jejum intermitente, o que você acha? E tudo. Já no jejum espiritual, você precisa entender, anote isso aí que você vai entender o sentido do jejum espiritual. Você só pode sonhar em crescer se você souber jejuar aquilo que te enfraquece. Anota isso aí. Você só pode sonhar em crescer se você jejuar aquilo que te enfraquece. Por exemplo, você come demais, você é descontrolado, você é glutão, beberrão. Você precisa jejuar isso. A televisão te enfraquece, você fica muito tempo na televisão, você fica muito tempo assistindo série na Netflix, jejua isso. Você tem problema com açúcar, come muito açúcar, sua glicose está sempre alta, jejua isso. Você tem vícios, pornografia, drogas, bebida, qualquer outro tipo de vício, jogo, você precisa jejuar isso. Ou seja, toda vez que você jejuar aquilo que te enfraquece, você vai fortalecer o que importa. Seus resultados vão ser sobrenaturais, não tem jeito, sobrenaturais. Então, se você fizer a lista do que te enfraquece, vai ser muito mais fácil escolher o que jejuar.
Sabe quando a pessoa fala assim, gente, eu sou apaixonada por chocolate, sou apaixonado por café. Sabe quando a pessoa fala, não consigo viver sem café? É isso que você tem que jejuar de vez em quando. Você tem que provar para você mesmo que quem manda é você e não suas vontades. Quem manda é você e não seus desejos. Você tem que provar para o mundo e para você mesmo. Mostra para Deus que você está no controle e não seus desejos. Então você precisa aprender a jejuar aquilo que te enfraquece. Esse é o jejum espiritual. Sempre acompanhado, independente de qualquer coisa, da abstenção de alimentos, quando se trata de jejum espiritual, porque foi o modelo de Jesus. Tá bom? Outro tipo de jejum, isso aqui eu adoro. Jejum de palavras negativas. Então, jejum espiritual, jejum intermitente, agora nós estamos no jejum de palavras negativas. Nossa matéria de hoje no Café com Destino é tipos de jejum. Tá fazendo sentido para você até aqui? Pessoal, tá fazendo sentido? Comenta aqui. Coloca aí o emoji do cafezinho e fala, Thiago, tô entendendo, tá abrindo minha mente, tô aprendendo, tô percebendo o meu caminho agora. Vai colocando que eu quero interagir com vocês. Jejum de palavras negativas. Ou seja, isso aqui é poderoso. Parece que tem gente que é especialista em falar mal dos outros, fofocar, dizer que não vai dar certo, ser pra baixo, sabe? Ser sempre sem fé, não vai dar certo, não vou conseguir. Pessoas negativas. Você vai jejuar palavras negativas. Você vai botar, Senhor, por 7 dias, faz um trato com Deus. Por 7 dias eu vou ficar sem reclamar. 7 dias sem falar mal de ninguém. 7 dias sem levar informação pros outros, fofoquinha. 7 dias sem participar da roda dos escarnecedores. Aquela rodinha que se junta pra só caçoar, bullying e falar besteira. 7 dias de jejum de qualquer palavra de murmuração e reclamação. Ou seja, 7 dias de jejum de palavras negativas. Com o tempo, você vai aumentar para 21 dias. Com o tempo, vai ser teu estilo de vida para sempre. Você não vai conseguir mais usar a sua boca para maldição. Você só vai usar a sua boca para bênção. Tá aqui. Tiago, livro do apóstolo Tiago, capítulo 3, versículo 10 a 12. Leia comigo. Da mesma boca. Tiago, capítulo 3, 10 a 12. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, isso não pode ser assim. Por acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira produzir figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. O que a Bíblia está falando? Que se você usa a sua boca para o mal, para amaldiçoar, para falar mal, para reclamar, para murmurar, para fofocar, para invejar, quando você quer usá-la para as coisas boas, não acontece. Quando você quer profetizar sobre a tua vida, em nome de Jesus vai acontecer tal coisa na minha vida, não acontece. Porque você escolheu a fonte que vai sair. Não dá para sair 2 fontes. Isso aqui é poderosíssimo. Quando eu aprendi isso aqui mudou muito, muito meus resultados. Então você precisa, em nome de Jesus, entender que chegou a hora de você fazer um jejum de palavras negativas, palavras de murmuração, palavras de maldição. Parar de reclamar, você precisa começar a usar sua boca para abençoar, para declarar positivamente, para profetizar, para falar bem dos outros, para elogiar. Para de criticar, começa a elogiar. Ah, mas ela faz coisa errada mesmo. Tudo bem, mas começa na prática do elogio. Elogia mais do que critica para você ver como é que sua vida muda. Então nós precisamos entender que é um posicionamento. Nós precisamos nos posicionar. E a posição que eu tomo é de jejuar palavras negativas. Porque as suas palavras revelam o estado do seu coração. Anote essa frase. Suas palavras revelam, denunciam o estado do seu coração. O jejum de palavras negativas é uma limpeza de coração. Você consegue limpar o seu corpo, as suas células, fazendo um jejum detox, um jejum intermitente. Mas você só limpa seu coração jejuando palavras negativas, palavras de maldição. Que poderoso. Quem está entendendo? Quem está comigo nisso aqui? A gente precisa jejuar palavras negativas. Parar com isso. Parar de falar mal dos outros. O mundo espiritual se move pelo que a gente fala. Às vezes você nem tem acesso ao mundo espiritual direito, nem entende como funciona, mas só está declarando coisas ruins, que são as armas do mundo espiritual, que você declara. E é por isso que tua vida está uma bagunça e você não sabe por quê. 4º tipo de jejum. Deu para entender o jejum de palavras? Jejum de palavras negativas? Pode mandar qualquer dúvida, manda aqui no chat.
Jejum de gastos financeiros. Eita, isso aqui é poderoso. Isso mudou a minha vida. Isso mudou. Porque eu ia para um lugar, por exemplo, vou para o shopping. Aí tô com R$100 no bolso. Aí começo a andar no shopping, aí tomo um cafezinho. Café no shopping é tipo R$14, R$10, né? Pede um cafezinho com não sei o que, já foi. Beleza, vai embora. E aí, não sei o que, quando você vê, caramba, o tênis na promoção. Esse tênis era R$200, tá 150, mas você agora só tem 80 porque gastou 20 no café. O que você faz? Mete o cartão de crédito. Você não tem esse dinheiro. O crédito é dinheiro do banco, ele vai te cobrar muitos juros por isso. Aí você vai lá e... Você deixa a emoção tomar frente. Quando a gente faz jejum... Lembra que eu te expliquei no início que cada tipo de jejum gera um resultado diferente? Então, por exemplo, o jejum intermitente limpa o seu corpo, o jejum espiritual limpa o seu espírito, te conecta com Deus, o jejum de palavras limpa teu coração e o jejum financeiro limpa suas dívidas, limpa sua confusão financeira. Quantas pessoas estão precisando disso? Levanta a mão. Só você que está precisando de verdade, levanta a mão. É muita gente precisando, gente. Então, o que é o jejum de gastos financeiros? Tiago, isso é bíblico? Não, isso aqui... O bíblico é o jejum espiritual. Bíblico, na palavra, é o jejum espiritual. Nós entendemos por coerência, nós entendemos por interpretação equilibrada, madura, de que nós podemos levar o poder do jejum espiritual para outras áreas da nossa vida para provocar resultados. E está provado pelas estatísticas que dá certo. Então, jejum espiritual bíblico. Se abster de alimentos, orar mais, ler a Bíblia para se conectar com Deus. Depois vem o jejum intermitente, que não é uma indicação bíblica, mas já acontecia no tempo bíblico, porque na época do tempo bíblico, as pessoas faziam uma refeição e meia por dia. Não é que nem hoje a gente tem 3, 4 refeições por dia. Não tinha cafezinho da manhã, não. Acordava e saía para trabalhar. Parava no meio da tarde, 3 horas da tarde, para fazer um alimento, e à noite tinha uma ceiazinha. Então você precisa entender que no tempo bíblico o intermitente era muito forte. Pela necessidade da época, não por uma escolha. Mas você, por exemplo, não vê muitos relatos de obesidade na Bíblia. Você não vê relatos de gente morrendo do nada de doença, alguma coisa. Tá entendendo? É porque a saúde era mais conservada. Inclusive, as pessoas viviam mais nos tempos bíblicos. Será que era por causa desse tipo de jejum? As pessoas viviam mais. A ciência está provando hoje que o jejum intermitente prolonga muito o seu dias na Terra. Aliás, se você comer 30% a menos do que come hoje, você vive 10 anos mais. Grava só essa informação que eu aprendi com o meu médico. Se você comer 30% menos hoje do que come hoje, você vive 10 anos mais. Então, o jejum de gasto financeiro, a gente leva para as nossas finanças para poder fazer uma limpeza na nossa vida financeira. Tem muita gente precisando. E você está criando problema quando gasta aquilo que não podia. Quando gasta mais do que ganha. Quando está mais preocupado do que entra com o que sai. Então é muito importante que você seja coerente com o seu futuro financeiro. Eu serei coerente com o meu jejum financeiro. Isso é muito importante. Porque o jejum faz da sua fraqueza uma fortaleza. Anote isso. O jejum faz da minha fraqueza uma fortaleza. Aquilo que me dava brecha para errar na vida financeira, agora vai ser uma fortaleza porque eu comecei a jejuar. Quinto tipo de jejum por causa do tempo, senão é muita coisa para ensinar hoje. Jejum de pessoas tóxicas. Tiago, mas Deus falou que a gente tem que estar bem com todo mundo. Claro, temos que falar com todo mundo, temos que amar todo mundo, temos que perdoar todo mundo, conviver a gente escolhe. Quando eu digo jejum de pessoas tóxicas, eu estou falando de convivência. E mesmo assim, nem sempre é uma opção. Por exemplo, às vezes a pessoa tóxica está dentro da sua família, vive com você, está no seu trabalho, trabalha na mesa do lado. Né, Runes? Tem que conviver. Então, assim, se algo que você não pode escolher bem, são as pessoas que você vai conviver. Mas aquelas que você pode, você precisa afastar de você as pessoas tóxicas. Por exemplo, 1 Coríntios 15, 33 diz, não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Pessoas tóxicas não é só aquelas que te fazem mal emocionalmente, não. É aquelas que com o comportamento delas te levam a ter um mau comportamento também. É aquelas que com as palavras negativas dela também te levam para negatividade. Pessoas tóxicas, em geral, são aquelas que ferem tuas emoções o tempo todo, que te deprimem, te botam para baixo, te diminuem. Geralmente,
Pega essa. Essas pessoas estão na internet e você está seguindo porque quer. Quando é pessoal, existe, claro, presencialmente. Você não tem muita opção, porque às vezes, como eu falei, é o colega de trabalho, é o familiar. Mas e na internet que aquele vídeo está te fazendo mal, o estilo de vida daquela pessoa está te agredindo e você continua ali? Por que você não faz um jejum de 7 dias de pessoas tóxicas? Eu vou me afastar 7 dias com educação, não é bloquear, né? Se você conhece a pessoa, né? É com educação, é com amor, mas é para preservar a tua vida emocional. Você vai fazer um jejum de 7 dias de pessoas tóxicas, porque a influência das pessoas erradas na nossa vida nos detona, acaba com a gente, diminui nossa capacidade intelectual, elimina a nossa possibilidade de crescer com sabedoria. Então você tem que lembrar que o que você vê e o que você ouve formata seus pensamentos. Se você está no meio de pessoas tóxicas, você está formando pensamentos tóxicos. Pegou isso? Fez sentido para você? Coloca aqui nos comentários se fez sentido. 6º tipo de jejum, e o último de hoje. Jejum de internet. Tiago, jejum de internet? Isso aí. A internet é sócia do teu futuro ou é a distração do teu destino? Ei, pega aí. A internet é sócia do teu futuro, ou seja, está construindo o futuro contigo, ou está distraindo o teu destino? Vou até anotar isso aqui, gente. É forte demais. A internet é a sócia do teu futuro ou é a distração do teu destino? Você usa a internet para criar o futuro ou você usa a internet para bloquear teu presente? Tem gente que precisa jejuar a internet porque não consegue entrar na internet e decidir o que vai ver. Ele deixa a internet levar. Ele deixa os desejos levarem. Ele deixa os olhos guiarem. Você precisa aprender que a internet tem que ser sócia do nosso futuro. Tem que construir o futuro com a gente e não impedir o nosso destino. Vou fazer uma pergunta séria. Talvez uma das perguntas mais sérias que eu já fiz aqui no Café com Destino. Você vai responder aqui. Sobe uma enquete aí, Rune. A enquete é o seguinte. Você precisa jejuar a internet hoje? Você precisa jejuar a internet hoje? Vou subir essa pergunta aqui nos comentários. Quero teu sim ou teu não. Você confessa, você declara, você quer trazer... Tiago, eu preciso. Porque eu roubo meu tempo com a família. Janine sempre fala isso, né? Tiago, chega em casa, para de ver o celular. O tempo é das crianças. Sempre me repreende, sempre me repreendia. Tô melhor agora. Mas por que eu tô falando isso? Porque a internet às vezes rouba o tempo da tua família. A internet distrai tua cabeça e acaba que nem trabalha, nem estuda, fica só vendo coisas na internet. A internet te leva a pecar, te leva ao mal. Se você usá-la como distração do teu destino, você pode usá-la como sócia do teu futuro. Porque os melhores cursos estão na internet, grandes mentorias estão na internet, Café com Destino está na internet, a palavra de Deus está na internet. Você também pode usar a internet para construir teu futuro. Decide hoje. Mas se você precisa, faça um jejum de internet. Ou faz um jejum parcial. O que é o jejum parcial? Eu me comprometo a não ver nada que me distrai na internet. Se eu entrar na internet, vai ser intencionalmente para ver algo que me instrui, algo que me completa, algo que me ajuda. O importante é você pegar esses 6 tipos de jejum e levar a sério. Jejum espiritual, jejum intermitente, que é para o teu físico, o jejum de palavras negativas, o jejum de gastos financeiros, o jejum de pessoas tóxicas e o jejum de internet. Pegou comigo? Hoje nós estamos falando sobre tipos de jejum. Aqui no Café com Destino, a nossa prioridade é fazer você aprender a vida. Muita gente fala, Tiago, eu estou aprendendo muito Café com Destino contigo. Para onde eu vou agora? Você pode conhecer o Clube de Inteligência. É como se fosse a nossa Netflix de conhecimento. Clube de Inteligência, você vai ter mega produções de aulas, documentários. Aliás, está saindo o nosso primeiro documentário exclusivo do Clube de Inteligência. Eu nasci de novo, a história do batismo. Vai mexer muito contigo. No Clube de Inteligência você tem conversas inteligentes, entrevistas inteligentes, séries. Ou seja, é um outro nível de conhecimento, tá? Se você gosta do Café com Destino, Clube de Inteligência, você vai ficar doido. Então vou deixar o link aqui do clube para muita gente que me segue aqui não conhece o clube e eu sou teu professor de vida lá. Se você acha que eu sou teu professor de vida aqui, você não imagina que você vai aprender no Clube de Inteligência. Então, o Clube de Inteligência, por um preço de uma pizza por mês, você se torna membro do nosso clube e lá dentro tem tanta coisa para aprender. Prepara teu coração, tá? Então, os tipos de jejum,
são necessários você entender e aprender para você poder avançar na vida, crescer na sua vida espiritual, limpar o teu físico, limpar o teu coração, limpar a tua mente, limpar a tua vida financeira, limpar teus relacionamentos. O jejum é uma limpeza. O jejum é uma conexão mais forte. Por isso eu preciso te incentivar a ser uma pessoa que jejua, não de vez em quando, mas que tem um estilo de vida de jejuar. Todo dia você pode estar num jejum diferente. Você não precisa jejuar alimento todo dia, mas jejum internet hoje, pessoas tóxicas semana que vem, alimento 3 dias para fortalecer o teu espírito. Como você quiser. Como Deus te falar, mas você precisa ser um homem ou uma mulher de jejum e oração. Tá bom? Gente, estou muito feliz. Amanhã, às 7h57 da manhã, nós temos a última aula de jejum. Amanhã, sexta-feira, vai ser poderoso. Chama 3, 4 pessoas para assistir a aula sobre jejum, porque você não tem ideia do que eu vou te ensinar amanhã. Se você está gostando até aqui, prepara teu coração. Prepara teu coração, porque amanhã no encerramento vai ser poderoso. Chama muita gente. Não deixa de pegar esse link agora e compartilhar. Muita gente precisa saber o que a gente está ensinando aqui essa semana no Café com Destino, gente. Compartilha, curte o vídeo. Se você não se inscreveu no nosso canal, tem um botãozinho vermelho aqui, inscreva-se. Clica e se inscreve. E não deixa de acompanhar meus stories. Eu estou subindo muita coisa boa nos meus stories lá do Instagram. E você vai poder acompanhar meu dia a dia, desde casa até no escritório, minha rotina. Então não deixa de estar lá também com a gente, tá bom? Eu desejo paz e prosperidade para vocês. Amo vocês. Até amanhã no encerramento da nossa série da semana, a série sobre jejum, aqui no Café com Destino.